Pessoal, boa noite. Começa aqui o Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber o prefeito de Santa Helena, Dr. João Alberto. Doutor, boa noite. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, um prazer participar em conjunto com toda a equipe, também com você, uma pessoa que sempre está antenada naquilo que está acontecendo, também buscando alternativas, soluções, e aproveito já para parabenizá-lo juntamente com a equipe pela iniciativa e também por tudo aquilo que é construído e certamente ainda será dentro desse podcast, dentro desse papo ligeiro bacana que sempre tem trazido muitas elucidações e novidades para todos. Agradeço muito os elogios e pode ter certeza que eu fico muito grato com isso. Prefeito, nós dois somos jovens. Eu queria tirar a formalidade e poder te chamar de João. Você importa? Absolutamente. Então, João, você é um jovem médico, né? Por que você escolheu o caminho da política? É uma questão de sangue? O sangue pesou? Não. Eu venho de uma família de política, desde a época do meu avô, militava nas fileiras da Arena, da UDN, e depois o meu pai também, que inclusive exerceu alguns cargos eletivos e também contribuiu muito para o contexto em geral, quando à frente desses cargos ocupados, juntamente com a minha mãe também. E sempre eu busquei participar de atividades inerentes à minha profissão, à minha formação, que eu exerço por vocação. Gosto de medicina, aliás, adoro, e eu digo que estou emprestado para a política, porque sempre esse foi o meu foco. Quando, naquele dia, eu trouxe para o meu pai a minha intenção de colocar o nome à disposição para disputar a primeira eleição, a reação dele foi de susto. E o que ele a primeira coisa que ele falou foi: você? Porque eu acho que ele nunca esperava, até mesmo porque sempre estudando, trabalhando e construindo a nossa vida profissional e também aquilo que nós gostamos. Entretanto, talvez pode até ter sido o sangue que tenha falado mais alto, ou de repente apenas aquele dever cívico, e isso é importante que todas as pessoas façam quando elas pensam diferente, quando elas acreditam que podem fazer alguma coisa diferente daquilo que está acontecendo. E eu, na minha vez, coloquei o nome à disposição, resolvi participar, logramos êxito e a partir de então tivemos a oportunidade de participarmos, trazendo aí e imprimindo tudo aquilo que acreditávamos, aliás, parte daquilo que a gente consegue, haja visto todas as dificuldades. Nós passamos por 3 presidentes da República, agora 4º, né? Pegamos a Dilma, Temer, Bolsonaro e agora o presidente Lula. Pegamos Covid, pegamos greve dos caminhoneiros, pegamos uma série de dificuldades, agora a crise financeira também mundial, cenário de guerra. Então, realmente foi uma grande escola esse exercício administrativo pelo qual nós passamos. Ô João, eu fui em Santa Helena, conversei com empresários, né, conversei com bastante gente, bastante pessoas que têm pontos de vista diferentes, e isso é democrático, né? Alguns favoráveis, outros contras, mas é unânime a questão da saúde, da forma como você tem gerido. Muita coisa foi feita na sua gestão na área da saúde. Reforma do Hospital Municipal, reformou as UBSs, as UPAs, implantou o SER, também tem o CAPS. Santa Helena hoje tem tomografia, ecocardiograma, Doppler vascular, ultrassonografia. No Hospital Municipal tem serviço de hemodiálise para pacientes em estado mais grave. Você viu que eu estudei, né? Vamos dizer assim, você revolucionou a saúde. A saúde é a marca registrada da gestão de João Alberto? A saúde, as pessoas, ela acaba aparecendo mais, primeiro porque eu sou médico, então eu conheço muito bem esse mar que eu estou navegando. Então eu sempre observei aonde existiam os gargalos, mas não só obras físicas,
não só números de consultas, não só especialidades, não só a resolução, mas nós temos trazido dignidade. Esse é um podcast sobre empreendedorismo. E as pessoas que empreendem sabem muito bem a complexidade que é a gestão do material humano quando da presença de enfermidades ou de alguns familiares. Quando se tem uma pessoa que não resolve o seu problema de saúde, ela começa a faltar no trabalho, ela deixa de produzir como ela deve e também ela certamente traz consigo todo um ciclo vicioso de resultados negativos, de desdobramentos disso. Ao passo que, quando você consegue trazer, não só pela dignidade, não só porque é lei, não só porque é justo, uma saúde de qualidade para as pessoas, você também começa a desembaraçar tantas outras coisas que às vezes ficavam amarradas por causa daquilo. As pessoas voltam a trabalhar, elas saem das filas. Traz mais renda para a cidade. E muito do que nós conseguimos implantar lá, e isso é fantástico, não foi apenas com as estruturas, foi mais com a organização. João. Nós, por exemplo, só para concluir, nós conseguimos acabar com as filas das madrugadas, que a gente vê Brasil afora e para todos os lugares. Então isso é fantástico. Isso me deixa muito gratificado. Mas a nossa administração, ela trabalha e opera em 360 graus. Nós temos atribuições e temos ações nas mais variadas áreas. Você e temos descentraliza ou você é centralizador? Eu busco ter ciência de praticamente tudo aquilo que acontece. Nós deliberamos. Entretanto, existe autonomia, porque nós precisamos valorizar as pessoas também, o material humano. E sozinho você não dá conta. E principalmente aproveitar o melhor que cada uma pessoa consegue produzir. E eu acredito que dentro desse ciclo até de administrativo, de fazermos o planejamento, depois fazermos a avaliação e depois novamente fazermos uma autocrítica daquilo, de quais foram os resultados e novamente replanejarmos, melhorarmos. Então, é um eterno... É uma roda que gira de uma forma eterna e que nós sempre estamos nos autorregulando e calibrando para melhor, desde que exista todo esse direcionamento. Quando nós criamos o Papo Ligeiro, e o principal foco nosso é falar em empreendedorismo, existe aquele empreendedor social que monta uma ONG, existe um empreendedor político, que é o prefeito que executa, que constrói hospital, que constrói creche, que constrói asilo. Existe um empreendedor que quer ganhar dinheiro, que também é uma coisa normal. Então, o empreendedorismo está em todas as camadas da sociedade. E aí eu te pergunto, dinheiro tem. O que falta muitas vezes na gestão pública? Que as coisas não acontecem. O que falta? Capacidade. Eu vejo que às vezes falta capacidade, preparo, falta organização, falta planejamento. Se a pessoa não sabe onde ela quer chegar, ela nunca vai conseguir estar onde ela pretende. Então, nós precisamos ter um objetivo. E, sobretudo, administrar com recursos escassos é uma verdadeira prova. Pois, quando se tem uma abundância de recursos, até aquele administrador que não tem tanta intimidade com o ofício, ele acaba conseguindo ali produzir alguma coisa. Entretanto, nas adversidades, transformar uma situação adversa, um cenário totalmente obscuro, em uma realidade produtiva, uma realidade onde nós temos um avanço coletivo, é isso que é o grande X da questão. Grande satisfação. Sim, e acredito, através dos índices que nós temos acompanhado, que estamos fazendo a lição de casa, embora, é claro, a gente sempre tem perspectivas, mecanismos, visões para melhorarmos, para ampliarmos, e volto a dizer, em 360 graus, seja na educação, seja no desenvolvimento. O ano passado ficamos entre os maiores geradores de empregos do estado de Goiás. E olha o tamanho de Santa Helena. Né? É o que eu te falei. Conversando com empresários, enfim, é unânime. A questão da saúde não tem o que questionar em Santa Helena.
A minha tia Zeila, do Laboratório Santa Lúcia, é uma grande admiradora sua, né? Era uma E ela pessoa fala, especialíssima. o laboratório mais antigo de Santa Helena, até fazer um merchan para ela, Laboratório Santa Lúcia, de análises clínicas, né? O mais antigo, ela é bem conceituada na saúde, muito antiga na saúde de Santa Helena. Ela falou que você teve um grande desempenho à frente do combate à Covid-19. Tanto que pessoas de municípios próximos, Morilândia, Tuberlândia, Castelândia, acabaram vindo para Santa Helena para ser tratado. Como que foi ser prefeito numa situação inédita daquela? Você perdeu muita noite de sono, João? Inclusive, um investimento da usina de oxigênio foi feito, né, justamente para atender a demanda da população. Perdeu muita noite de sono, João? Eu vou escrever um livro sobre esse episódio do Covid, pois foi realmente uma experiência única e que nós vivemos de uma forma muito rápida. Tudo aconteceu muito rápido, as descobertas, não se sabia nada, não se tinha conhecimento. Eu me lembro que eu estudava os artigos científicos que saíam para tentar vislumbrar algum mecanismo, embora tudo isso acabava chegando meio que horizontalizado. Observávamos uma falta de política geral que conduzisse aquilo que os municípios deveriam fazer. Mas ele não tinha essa política geral porque estava todo mundo perdido, João? Ou não? Em parte, sim. Mas eu acredito que foi deliberado muito para os estados tomarem os posicionamentos e eu não sei se os estados tomaram as melhores decisões. E nós, nesse mar de incertezas, e repito, aqui não estou apontando dedo para qualquer pessoa, mas realmente foi um grande desafio como médico, como administrador, né? Ser humano, não era fácil. E eu me lembro que eu emagreci muito, sim, exatamente sem dormir, sem alimentar, preocupado, estando junto dessas pessoas. E nós tivemos avanços que eu destaco, como a utilização de medicamentos que às vezes ainda não estavam dentro dos protocolos, que depois foram colocados como medicamentos que eram importantes para esse combate, assim como também toda uma disponibilização e toda a estrutura de saúde de Santa Helena, ela não parou um dia sequer. Nós criamos todo um aparato paralelo para atendimento de Covid. E pessoas das cidades vizinhas também tinham espaço para atender todas elas. Na verdade, vieram de diversos estados. De estados? De diversos lugares do estado. Tá. Como, por exemplo, de Morrinhos, da região sul, esteve conosco até o ex-governador Helenês Cândido, que acabou depois até falecendo. Mas recebemos diversas pessoas, tivemos uma abnegação muito grande por parte da nossa equipe. O material humano nosso foi impecável. Então, a participação de todos realmente fez a diferença. E eu me lembro que, buscando alternativas, nós chegamos até a tentar fabricar um respirador. O pessoal... isso é verdade, as pessoas se juntaram e nasceu um respirador lá. Claro que dentro dos rudimentos ainda faltava muita coisa, até nós começarmos a receber por parte do governo federal as condições, primeiro para adquirirmos, né? E nós tivemos, através de emendas por parte do governo federal que ajudou, o deputado Alcides Rodrigues, que à época estava no mandato, nos ajudou muito. Então, entre outras estruturas, nós conseguimos realmente fazer valer. Ô, João, as pessoas falam que você é muito proativo, você não espera a coisa, você vai, você busca, então você não ficou esperando recurso, você foi atrás, você tentou fazer o que você podia, o que tivesse ao seu alcance, você correu para tentar resolver. Nós vamos atrás de recursos. Enquanto eles não chegam, nós temos que tomar uma atitude. Não devemos ficar parados. Isso é um exemplo do gestor, né? Ele não pode ficar muitas das vezes sentado esperando, ele tem que ir atrás. Essa é uma das características que nós tentamos sempre imprimir. Mas dentro desse período também, eu me lembro que eu observava lá em Manaus, no Amazonas, as pessoas falecendo porque não se tinham cilindros de oxigênio. E nós, depois de fazermos algumas avaliações, nós constatamos que os cilindros utilizados
na indústria, nas oficinas mecânicas, claro, com algumas adaptações, eles poderiam sim também trazer o oxigênio, o gás da vida. E a partir de então, nós fizemos um chamamento quando já estávamos praticamente sem capacidade de receber mais um paciente. Nós conclamamos para que a cidade, inclusive cidades circunvizinhas, nos apoiassem, e houve um recebimento tão grande de apoio, inclusive oficinas, estruturas que paralisaram o serviço justamente para ajudar até fazer. Então, isso foi realmente um exemplo de esforço contínuo, conjunto da população. Foi o momento mais difícil da aonde nós trouxemos. A administração tem sido bastante emocionante, com diversas dificuldades, mas realmente foi um momento porque não tratávamos apenas de complexidades administrativas, mas de pessoas que estavam morrendo Brasil afora. E a gente não queria que aquilo acontecesse com mais nenhuma pessoa. E todo o esforço que nós podíamos fazer naquele momento, nós realmente trouxemos. Reforço, a parte humana, nossa equipe humana trabalhou muito bem. A equipe organizacional, equipe de estatísticas, nós fizemos projeções com equipes de docentes da Universidade Estadual de Goiás, do Polo de Santa Helena, fazendo projeções para nós tentarmos ver os resultados das nossas medidas à frente daquilo. Então, eles rodavam nos computadores os modelos que a gente havia deliberado para vermos. Então, nos ensaios, eles já demonstravam alguns pontos que a gente teria algum avanço ou que não, ou pelo menos já traçava a expectativa do que esperar para a próxima semana, para daqui 10 dias. Foi uma junção de vários profissionais em várias áreas. Foi fantástico. Para tentar ajudar. E acredito que conseguimos, né, dentro... João, queria sair um pouquinho da saúde e ir para a educação. O trabalho de cultura, com mais de 500 alunos, aula de inglês, espanhol, aula de música, teatro, dança, são quase 4.000 alunos nas escolas municipais de Santa Helena, né? Você também tem uma pegada muito forte na questão da educação, né, João? Nós sempre investimos muito além daquilo que é obrigatório em educação. A única forma de nós transformarmos realmente o meio em que nós vivemos é trazendo cultura para as pessoas, trazendo educação, e para que as pessoas consigam perceber o que está acontecendo em volta de si, em volta das suas famílias, para que elas não sejam apenas replicadoras daquilo que viram na televisão, daquilo que leram no jornal, para que realmente nós tenhamos aí pessoas que tenham uma crítica. Isso é fundamental. E nós utilizamos diversos mecanismos para conseguirmos isso. Primeiro, uma boa educação. E eu até tenho algumas observações em relação ao mecanismo atual de educação, onde a criança vai atropelando. Não, mas ela não conseguiu passar em uma matéria, mas vamos para o próximo. Isso tem sido uma questão que nós realmente modificamos e temos conseguido alguns avanços. Por exemplo, exemplo concreto, nós sempre investimos algo em torno de 35% de toda a arrecadação do município em educação. Temos a melhor merenda escolar do estado de Goiás ao longo de todos os 7 anos. Estivemos entre os primeiros também de transporte escolar. Agora, o valor de salário ele está equiparado, tabelado, mas sempre nós estivemos entre os maiores salários de professores, com todas as estruturas reformadas, etc, etc, etc. João, pode concluir. Nós temos buscado realmente fazer a diferença com incentivo para as crianças. Elas precisam enxergar como o ensino ele pode e é bom para elas mesmas. Mas em um mundo onde nós ouvimos desde estilos musicais não tão que aguçam o desenvolvimento, até a própria prática A própria TV, vamos dizer assim. Sim, na verdade, os meios de comunicação, eles sempre estiveram a serviço de algo ou de alguém. Então é importante que nós entendamos que essas pessoas precisam se desenvolver.
E o cérebro, ele se desenvolve, até o nome disso é neuroplasticidade. Quanto mais a gente estimula o cérebro, mais ele consegue se desenvolver e acabar percebendo aquilo que está acontecendo em volta. Hoje, por exemplo, nos projetos culturais da nossa cidade, um município de 43 mil habitantes, nós temos mais de 1.200 pessoas participando dos projetos culturais, sejam dos corais, sejam dos instrumentos, sejam de artes cênicas, os teatros, seja dos programas Arte e Cultura nos bairros, sejam dos projetos das feiras de artesanato, dos projetos de artesanato, dos projetos Acácia, enfim, realmente é um salto em cultura. E isso já é oficial. Somos a capital da cultura do estado de Goiás. Santa Helena é um município que, em todos os últimos anos, figurou em primeiro lugar em eventos oficiais culturais. Então, inclusive, estamos já nos preparando para montarmos o nosso conservatório de música. Deve ser um bom conservatório e realmente haverá de trazer muitas alegrias aí, também abrir os caminhos aí de muitas pessoas. Quando você ocupa a cabeça das crianças com atividades físicas, aula de inglês, espanhol, é uma forma de você impedir que elas entrem no mundo das drogas, né? E uma das coisas também que a gente pesquisou é que a sua esposa, que está aqui também com a gente, ela tem feito um trabalho de assistência social muito forte, né? Tem atuado de frente na área social, alguns projetos como o Acácia, você citou, onde ensina dança, músicas, diversos tipos de esporte para a criançada. Também tem o projeto Bombeiro Mirim e Policial Mirim. Como é que funciona isso, João? Bom, são projetos, na verdade, esses projetos eles foram criados, o projeto Acácia, na verdade, que é a grande mãe de todos esses outros projetos, foi criado quando meu pai era prefeito e minha mãe era primeira-dama. Inclusive, eles dizem que esse foi o modelo, depois eu até vou te passar, do PET, que virou o programa de erradicação do trabalho infantil, que até foi... Bom, esse assunto é meio comprido, mas depois eu te conto. Então, realmente, isso comprova que um pequeno grupo, quando ele quer fazer a diferença, ele consegue. E todos esses projetos sociais, eles trazem uma visão diferente para as pessoas do que nós podemos ser, do que nós podemos alcançar. Se eu só estou vendo uma atividade na minha frente, eu unicamente enxergo que o meu futuro é ser daquele jeito. Mas quando eu amplio o leque e oportunidades e mostro para as pessoas que elas podem fazer a diferença nas suas vidas, podem fazer a diferença. Uma pessoa que vive em uma situação de dificuldade financeira, se eu tenho um único membro da família que consegue realmente mudar de vida, ter uma experiência diferente, ele acaba melhorando a qualidade de vida de todos os familiares também. Todos crescem em conjunto. O país só se transforma através da educação, né, João? Sim, e é fundamental que se invista pesado em educação. Por isso, nós militarizamos, está em processo de militarização todas as nossas escolas, repito, todas as escolas municipais estão em processo de militarização e a disciplina, o aproveitamento esportivo, o respeito, o resultado é outro. Ô, João, eu estudei em Santa Helena na paróquia e eu me lembro que a irmã Glória, saudosa irmã Glória, ela ficava na entrada da paróquia fiscalizando se o sapato do menino estava engraxado e se a saia da menina era para baixo do joelho. Hoje, se você falar uma coisa dessa, se torna um absurdo, mas isso traz disciplina. Nós cantávamos o hino nacional todos os dias, você entendeu? E todos se transformaram em cidadãos do bem, todos ali criaram disciplina. Então isso é muito importante, disciplina. Nós precisamos trazer disciplina para a criançada. E o que você tem feito muito bem. Inglês, espanhol, o Tarcísio, governador de São Paulo, implementou aquela disciplina financeira para a criançada, para entender a mexer com dinheiro desde cedo. Porque tem muita gente que forma que não sabe mexer com dinheiro, não sabe o que é uma conta no banco, não sabe o que é um limite, não sabe o que é um financiamento. Então nós precisamos preparar essa criançada nossa. E nós só vamos melhorar o Brasil se a gente tiver educação. E uma coisa que eu queria pegar, eu ia muito de ônibus, de Santa Helena para Rio Verde. Era naquela estrada antiga, não era nessa estrada nova não, na 210 não. Já quebrou ônibus muitas vezes, nós chegamos em Santa Helena 3, 4 horas da manhã. Naquela época nós pagávamos uma taxa, hoje é de graça, João?
Nós tivemos um problema muito grande, que tínhamos associações, uma associação de estudantes, depois foram abertas outras associações, e o poder público ajudava com um valor significativo, e mesmo assim, cada vez mais ficava mais caro a passagem do aluno, e isso se tornava uma condição impeditiva para que a pessoa conseguisse a sua graduação em nível superior. Então, frente a toda essa situação adversa, nós criamos o transporte social universitário. E nós temos exportado alunos para outros municípios. São 800 alunos, João? Chega a ser mais do que isso um pouco, mas vamos uma base de 800. Mesmo porque... Diariamente. Nós temos hoje, já em Santa Helena também, estruturas de curso superior. Então, eles estão abarcando um pouco dessa demanda. Uhum. E, enfim, é um mecanismo de nós permitirmos que as pessoas tenham oportunidade. E realmente faz a diferença. Muitas pessoas trabalham durante o dia e já vem cansado, e esse dinheiro faz falta. Então, é uma forma de a prefeitura que não tem atribuição, esse tipo de transporte não é obrigação, mas nós realmente entendemos que ele é importante. E, volto a dizer, todo conhecimento, todo investimento que se faz em conhecimento, em educação, faz a diferença. E não só no conhecimento específico, mas é fundamental que as pessoas tenham mais conhecimentos, como na área financeira, em outras áreas de vivência, até para que as experiências equivocadas nas vidas dessas pessoas elas sejam menores. O saudoso Joaquim Luzia, você conheceu ele, sempre Meu amigo. falou, saber não ocupa espaço. Saber não ocupa espaço. Quanto mais você puder aprender, quanto mais você puder ler, sabedoria é uma coisa que não ocupa espaço. E aí, eu queria, dando continuidade, falar do cuidado com os idosos que você tem. E esse assunto me toca muito, porque meu avô, ele foi, na verdade, um mestre para mim. Ele me ensinou muita coisa. Ele não tinha escolaridade, mas ele tinha frases que me marcaram muito. E ele sempre me falou, meu filho, a gente tem que trabalhar. A melhor coisa do ser humano é trabalhar, porque se ocupa a sua cabeça. Meu avô foi um homem rico, perdeu tudo e no final da vida tinha uma vendinha ali próximo ao Banco do Brasil. Para mim ele foi um exemplo, porque ele nunca abaixou a cabeça. E falando dos idosos, tem um projeto Conviver, né? São mais de 400 idosos que passam o dia com música, dança, alimentação. Então, isso é um dinheiro público bem gasto, né, João? Isso é dignidade, né? Afinal de contas, as pessoas, ao longo de suas vidas, construíram, trabalharam, e no final da sua vida, ou pelo menos naquele momento onde não se tem tanta energia para o trabalho, para produzir, é fundamental que exista dignidade. E esse projeto é um projeto da promoção social. A Renata também está à frente dele e é referência no estado de Goiás também em número de idosos que acompanham. A maioria dos municípios tem um centro de convivência muito rápido, eles passam algumas horas e lá nós temos também durante um período que realmente eles têm diversas atividades, têm muitas integrações e realmente faz a diferença na vida de cada um. Isso é respeito com as pessoas. Agora, só voltando um pouquinho, o exemplo que você deu é de um grande homem. Seu Joaquim era uma pessoa especial para todos nós, você sabe disso, e feliz daquele que teve a oportunidade de conversar, de trocar algumas palavras com ele. Todo mundo que eu estou falando aqui que é de Santa Helena, se não conheceu o Joaquim Luzia, ouviu falar. Conheceu todo mundo. Ô, João, vamos falar de infraestrutura? Vamos. Questão do pátio intermodal. Muitos falam que Santa Helena perdeu para Rio Verde. Pelas pesquisas que a gente tem feito, na verdade, o pátio intermodal de Santa Helena ele é federal e o de Rio Verde é privado. Até a Granel Química vai investir, não sei se já está investindo, 60 milhões de reais, as obras já começaram. Como é que ficou essa questão do Porto Seco? Perdeu, não perdeu? Vai ter em Santa Helena, não vai ter? Como é que funciona isso? Bom, eu gostaria de voltar só um pouquinho aqui em um raciocínio que eu acho importante. E nós vamos chegar lá na plataforma multimodal. Se nós observarmos os estudos de antropologia que trazem, inclusive que caracterizam o Homo sapiens, a qual nós pertencemos, eles trazem um conhecimento onde
um entendimento aonde nós prevalecemos devido à nossa capacidade de cooperação. Ou seja, isso é fundamental, a cooperação entre as pessoas. E cada vez mais, o que nós observamos, o que as redes sociais mostram no comportamento das pessoas, nós tendemos cada vez mais, eu falo nós, a sociedade em geral, e não estamos restritos ao Brasil. Eu falo para todo... A nível mundial. Esse pensamento ocidental, essa cultura ocidental está caminhando para isso, para um individualismo muito grande, o que eu vou dizer, evolutivamente contrassenso, porque foi justamente isso que nos fez evoluir. E evoluindo nesse raciocínio, eu acredito que é fundamental que exista a cooperação entre as estruturas, as instituições, os municípios, sobretudo porque as administrações elas acontecem, embora cada estrutura ela tenha ali suas finalidades, seus afazeres, suas atribuições, mas em linhas gerais tudo acontece de forma regionalizada, ou seja, através de deliberações dos estados, do governo federal para os estados, seja por aptidões dos municípios ou nas regiões do estado. Pode observar, todas as políticas, o Sudoeste 1, Sudoeste 2, nós temos ali região do entorno. Então, a participação de todos nesse mecanismo, principalmente no entendimento de que nós não somos estruturas isoladas, mas nós pertencemos a uma estrutura macro. O Sudoeste goiano, e que nele figura desde Mineiros, Jataí, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, e temos as demais cidades circunvizinhas, Acreúna, Maurilândia, Turvelândia, Castelândia, Santo Antônio da Barra, entre outros, Paraúna. Nós temos, pertencentes a essa estrutura, uma aptidão muito, muito bem caracterizada, que é a produção do agronegócio e agora o advento da agroindústria, que já é presença marcante em todos esses municípios. E é fundamental que nós entendamos que as demandas de todos, elas, na verdade, elas convergem para um único ponto. Uhum. E o que nós temos observado ultimamente, ao longo dos anos, é justamente ações isoladas dos municípios, de grupos políticos, olhando apenas para... sendo bairristas, vamos dizer. Não, assim. Nós temos que ser bairristas. Uhum. Isso é fundamental. Não estão errados quem estão agindo dessa forma. Mas o que eu diria seria levantar a cabeça um pouquinho e entender um pouco mais o que acontece. Hoje o Sudoeste, por exemplo, ele está sendo engolido pelo entorno de Brasília, politicamente, quando nós dizemos. Nós temos a grande maioria do PIB político da Assembleia Legislativa, por exemplo, oriunda do entorno de Brasília. O Sudoeste goiano, que sempre protagonizou politicamente a política do Estado, participando, hoje ele está partindo para um papel de coadjuvante no cenário estadual. Haja visto hoje quantos governadoriáveis nós temos sendo que ele do já foi Sudoeste. Principal lá atrás. Claro, sem dúvida. Olha a importância de Mineiros, a importância de Jataí, a importância de Rio Verde ao longo da história, de Santa Helena, que todas essas cidades tiveram grandes representações. Jataí já teve governador, sim, Santa Helena governador. E aonde eu quero chegar? E nós precisamos trabalhar políticas integrativas, para nós não sermos uma estrutura passiva nas discussões das deliberações políticas do Estado de Goiás. Então, essa união e essa junção de todos os grupos políticos, de todas as cores partidárias do Sudoeste goiano, e também extrapolamos para outras demandas, Estado de Goiás e assim sucessivamente, elas têm que existir. Essa junção, quando você fala, seria uma junção, no caso, pensando no Porto, Santa Helena, Rio Verde? Não, convergência de ideias, convergências de projetos apartidários. Isso, sem dúvida. Qual que é a aptidão maior do meu município?
é produção de produto X, do seu produto Y. Então, vamos trabalhar de uma forma totalmente integrada. Todos ganham. Eu sei, estamos um pouco longe disso, mas para trazermos a boa notícia para todos, Rio Verde tem a sua plataforma multimodal, uma plataforma privada, tem a sua capacidade limitada dentro daquilo que é produzido na nossa região. Realmente, o que é produzido aqui no Sudoeste, ele salta aos olhos de qualquer estrutura logística do mundo. O Sudoeste é uma potência, né? É a potência mundial no que diz respeito à produção, mercado consumidor, etc, etc. Então, nós temos hoje em Santa Helena um projeto maior que está em início de funcionamento. Ele deve estar funcionando no final do ano que vem, através da Granel Química. Sim, sem dúvida. Não é apenas de 60 milhões. São mais. Ele vai muito, 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 muito. Olha o tanto de muito que eu falei, além desse valor. Não estou autorizado a falar pela empresa, certo, mas eu já lhes adianto que é um projeto gigantesco. E claro que quem ganha é a região. Mas voltando naquela convergência de ideias, nós precisamos trabalhar cada vez mais essa convergência aí de demandas e de junção e de união de todos os grupos políticos do Sudoeste, de Goiás, para estarmos unidos, para que nós tenhamos realmente aí os nossos pleitos atendidos dentro daquilo que nós temos demandas, cada um na sua cidade. Na verdade, a gente vê muito projetos de poder, não projetos de governo, porque a partir do momento que você tem projetos de governo, não interessa se é governo A, B, C ou D. Vamos começar e vamos dar continuidade. O problema do Brasil, que eu vejo, principalmente na esfera federal, é que se começa uma reforma aqui, aí o outro ganha para a reforma, e depois o outro pega de novo. Então fica esse zigue-zague, né? Voltando a falar de infraestrutura, a construção da prefeitura, junção de todas as secretarias, você falou que entrega agora no seu último ano de mandato, vai gerar uma economia grande para o município, hein, João? Nós geraremos uma economia estimulada em algo em torno de R$500 milhão por mês. E você extrapola isso aí em um exercício administrativo de 4 anos. Realmente dá para se fazer uma utilização muito positiva desses recursos. Além de facilitar para o cidadão, né? Porque ele vai num local, aí ele não tem que ficar indo no outro, vai tudo num lugar só, né? O mecanismo administrativo que nós vamos trazer, as facilidades administrativas, elas vão além da estrutura física que nós estamos construindo. Então, aquela prefeitura que está sendo edificada, ela não é o bem final que nós trazemos para a população, mas todo o mecanismo e facilidade de resolução dos problemas, a pessoa pisou ali, vai resolver os seus problemas, suas demandas, e também a forma de utilização de tecnologia que nós temos programado para ser aplicado nessa nova estrutura, ela realmente vai ser um salto àquilo que atualmente se entende de administrações públicas, municipais, eu acho que Brasil afora, porque nós realmente conseguiremos fazer trazer facilidades muito grandes utilizando das tecnologias que em um único local, claro, com a devida estrutura, nós haveremos de colocar em prática. Então, isso nos deixa bem animados, porque é uma grande contribuição que nós deixamos para a população. Santa Helena virou um canteiro de obras, vamos dizer assim. Sim, na educação, na saúde, infraestrutura. Só que assim, como nós estamos num processo democrático, a gente ouve pessoas de todos os lados, né? E alguns empresários me falaram da questão do distrito industrial, que, se eu não me engano, foi feito rede de esgoto, energia elétrica, mas falta a parte de asfalto. Tem até a terraplanagem de uma empresa chamada Samba Foods, que já está com a terraplanagem pronta. Você entrega no seu mandato essa parte? A ideia é que sim. Nós temos uma emenda, inclusive já foi licitado pela Codevasf, o deputado Alcides que mandou, é uma emenda que vem via Codevasf, e me parece que existe um problema com a empresa que está executando. Se não me engano, algo em torno de 40% a 50% da estrutura será asfaltada. No dia do aniversário da cidade, nós tivemos lá a presença do senador Cajuru, quem
fez o compromisso também de mandar os recursos para a execução dessa importante obra. Agora, não poderíamos executar o asfalto antes da água e do esgoto, e terminamos agora. Devemos inaugurar nos próximos dias a rede de esgoto. E a Samba Foods vem para Santa Helena? Vem, já está em fase final. Eles estão dependendo da parte de asfalto ali ou não? Para iniciar as obras? Não. Energia já tem. Inclusive, eles funcionam independentemente. Todas as estruturas que estão funcionando ali, essa questão do asfalto é uma questão diminuta. Agora, tamanho, o projeto. Lá foi uma área que foi adquirida à época quando o Dr. Alcides estava à frente, né? E ali começaram a ser instituídas algumas indústrias dos lotes, até com algumas doações. Aqueles lotes foram doados, né? Isso, algumas doações que não cumpriram algumas exigências legais. E nós tivemos que fazer todo o processo de reestruturação para trazer uma legalidade para o processo. E agora nós teremos aqui, nesse ano que vem, diversas indústrias de pequeno, médio até grande porte e de serviços também que haverão de iniciar lá nesse ano de 2024. Então temos aí uma promessa de um 2024 bem aquecido no que diz respeito a empreendimentos e como a gente tem observado já no município de Santa Helena. Nós tínhamos, no ano de 2017, que foi o primeiro ano nosso de administração, tínhamos algo em torno de 1.600 empresas abertas. E nós temos hoje algo em torno de mais de 3.500 e alguma coisa. Nós mais do que dobramos a arrecadação subiu substancialmente. Nós conseguimos incrementar o nosso PIB, que ele estava algo em torno de 1 bi, ele foi para 1,3. Isso dá um crescimento aí de 30%. Mas anual de mais de 5%. E o Brasil muito à frente, acima do que o Brasil cresceu. Isso realmente demonstra. E passando pelas adversidades. Vamos lá, que nós dissemos já de mudança de governo, impeachment, Covid. Então, isso demonstra realmente que nós viramos uma página de uma cidade que tinha toda uma dependência de fundo de participação dos municípios, de auxílio do governo, para fazermos parte do rol de cidades que conseguem caminhar com as próprias pernas. Essa é uma das grandes mudanças que nós conseguimos imprimir, realmente trazendo inclusive as cidades circunvizinhas para que utilizassem os serviços e comércio do município. E quem anda lá hoje vê que realmente Santa Helena é uma outra cidade. João. E mesmo, e esse dado é relevante, estando tão próxima dessa monstruosidade econômica que é o município de Rio Verde, que é a nossa cidade-mãe, que tem se desenvolvido cada vez mais. Então, nós temos conseguido um sistema de desenvolvimento, porque o natural que observamos quando existe uma cidade que tem uma capacidade explosiva é que as demais cidades elas tendem à estagnação. E nós estamos na contramão disso, realmente trazendo um desenvolvimento gigantesco para a nossa querida cidade. Pegando o gancho ali do Distrito Industrial, eu quero tocar num ponto de uma empresa que não é muito longe dali. Eu sei que quando ela fechou as portas, não era você que estava na prefeitura, mas, assim, a questão da Italac. Eu sei que teve um problema com a Parmalat, foi uma dívida trabalhista muito grande, eles tinham um contrato de 10 anos, não conseguiram ficar com o contrato porque chegava demandas judiciais em cima de demandas, eles acabaram rompendo o contrato. Aí alguns falam que faltou incentivo fiscal. Nunca tentou conseguir reativar ali? Tivemos todo um diálogo com o pessoal. Inclusive, os donos da Italac são amigos pessoais nossos, amigos do meu pai, amigos nossos. Tivemos várias vezes juntos para discutirmos a questão, mas realmente de ordem legal. E nós vimos aí também, não só o problema da Italac lá, mas acabou afetando toda a bacia leiteira regional. Lá era o quê? 700 empregos, João? Eram 400, a época que fechou tínhamos 300 empregos. Mas impacta bem, né? Totalmente. Então, nós assumimos com uma empresa daquela fechada, realmente trouxe um grande desafio. Primeiro, uma cidade que estava em um momento muito adverso administrativamente,
e uma cidade, claro, pela própria conjuntura também, e uma cidade que da noite para o dia teve aí 300, 400 famílias que tinham plano de saúde, que passaram a utilizar o SUS, que tinham apoio para escolas privadas, que tinham E todos os produtores apoios de leites que indiretamente também foram prejudicados. E toda uma cadeia que, como conseguinte, nós tivemos problema. Tivemos daí a migração para um contrato de aluguel com a estrutura da Comigo, né, da Italac. Ela veio para cá. Veio para cá, mas também o problema e toda o impacto na cadeia da produção de leite já tinha acontecido. Mas, na verdade, nós estamos observando aí todo um momento adverso que o segmento passa. Eu sou produtor de leite, eu estou vendo a situação. Como produtor, já produzi, não produzo mais, mas eu sei que é um momento extremamente complexo, mais ainda do que já passamos. Né? Mas, assim, tem alguma medida efetiva, algo que vocês têm tentado fazer para tentar reativar? Porque aquilo ali é um patrimônio muito grande. Sim, na verdade é uma estrutura privada, onde tem ali ações legais ainda tramitando, então não existe mecanismo. Mas nós temos trazido outras estruturas industriais também que têm eu cito como exemplo a Coca-Cola, né, João? Pois não é nem da nossa época, mas assim... o que aconteceu ali? Me parece que eu não estou falando... Me parece lá tem mais de 30 anos, que estava tendo alguma adulteração no xarope. Na porcentagem do xarope, então... A pessoa que tinha uma fábrica de Coca-Cola deixar... Mas, enfim. E trazem problemas, é claro, regionais, né? Porque, você vê, hoje a pessoa vai tomar um produto que era produzido ali, ele já vem agregado todo o custo de transporte, etc. Então... Ô, João, eu queria agora tocar numa questão ambiental. Uhum. Hoje a gente fala muito na questão do meio ambiente, conservação das nascentes, conservação dos rios, mata ciliares, desmatamento. Hoje isso está na pauta do Brasil. Tanto que o Brasil é visado internacionalmente por conta dessas coisas, né? Não sei se tem um certo exagero, mas também não... Enfim, eu acho que é uma questão que nem convém discutir. Uma questão é o lixão, bem na entrada da GO 210. Tem algum projeto para melhora daquilo ali, João? Porque aquilo ali eu imagino que quando bate um vento ali, voa lixo ali na fazenda do Ronaldinho mais do que tudo. Na verdade, nós já tomamos a providência, nós já construímos um novo aterro. A estrutura que nós compramos, que nós montamos e adquirimos, para a construção da trincheira, nós tivemos a verba também do deputado Alcides, mas... ela deve abarcar as demandas do município pelos próximos 30 anos. Ou seja, isso é uma visão em longo prazo que nós devemos ter. E agora, já está faltando só a assinatura da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para já começar a receber ali os nossos resíduos sólidos domésticos. E aonde é o atual aterro, tem mais uma trincheira que vai ser construída para nós. Já tem uma trincheira construída, que falta impermeabilização para nós acondicionarmos aquela estrutura, já está tudo programado. Então, aquilo ali ali deve ser reflorestado e deverá receber estrutura de folhas, galhos e também de entulho. E já existem algumas pessoas procurando, inclusive, para fazer a reciclagem desses entulhos de construção. Então, assim, estamos partindo para o próximo ano para sermos modelo no estado de Goiás e também no Brasil em manejo de resíduos sólidos. Mas, se me permitir, eu vou entrar numa questão que é a questão ambiental. A gente tem buscado trazer políticas de meio ambiente que realmente elas tragam um pouco de serenidade para toda essa discussão, aonde ou você coloca o segmento produtivo ou industrial como vilão e por outro lado, algum grupo de pessoas, às vezes, quer que todo mundo vire índio novamente, que vai morar em florestas, que nós estamos com a lei do marco temporal. O que é um absurdo. Mas o que nós enxergamos? Que tem um caminho do meio. Nós temos aí um segmento produtivo que é exemplar, aliás, exemplo para o mundo inteiro em participação
de uma forma ecológica. Sustentável. Nós temos 100% de obediência àquilo que existe nas leis, aonde existem as APPs, as áreas que nós temos de preservação, nós temos. Então, é fundamental que existam também, por parte das estruturas de meio ambiente, e eu digo agora do meio ambiente de Santa Helena, para ser mais parceiro dessas estruturas, trazendo um conhecimento real daquilo que está acontecendo. Senão, nossas crianças, nossos jovens, amanhã vão acreditar que tudo que aquela Greta estava dizendo é verdade. E não que ela estava trabalhando uma agenda de políticas da Europa em boicote àquilo que é produzido no Brasil por diversas questões. Então, é fundamental que haja essa educação ambiental para que nós conheçamos o que é que nós estamos fazendo. É igual a questão do boi. E para nos orgulharmos Alguns disso. falam que o problema do boi é o metano que ele emite. Então, assim, é cada coisa que a gente escuta que, infelizmente, é uma forma de deturpar a questão brasileira pelo fato de ser eficiente na produção de alimentos. Deixa eu te prometo que é só mais 3 perguntinhas. Uma das questões também é a questão ambiental da parte de documentação, que vai tudo para Goiânia. Não consegue trazer para Santa Helena para resolver isso aí, tentar agilizar a vida do empresariado? Essa é uma das grandes demandas nossas. Nós temos aí já, inclusive aguardando a autorização do Conselho Estadual do Meio Ambiente para que tudo seja realizado lá. Isso ajuda no incremento da arrecadação do município, facilita as pessoas e não só para quem produz, para o segmento produtivo, mas, por exemplo, se um posto de gasolina, todos os empreendimentos, eles precisam de licenças que são emitidas, e isso facilitará e muito, seja... Implantação de novos negócios. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma das políticas que nós pretendemos deixá-la o setor de serviço pronta. É muito forte em Santa Helena, né, João? Em termos de arrecadação, hoje, em segundo lugar. Hoje o setor de serviços e comércio ele está em primeiro lugar. Olha lugar, que loucura. Frente do agro? Na frente do agro e da indústria. Isso demonstra... todo um resultado positivo das políticas que nós criamos de integração, de ampliação e incremento das nossas estruturas. Para se ter uma ideia, e nós fizemos esse levantamento quando da Covid. O mesmo número de pessoas que saem de Rio Verde para trabalhar em Santa Helena todos os dias é o número de pessoas que saem de Santa Helena para trabalhar em Rio Verde. Basicamente o mesmo tanto. Então, daí nós entendemos a ligação umbilical entre esses dois municípios. E também uma forma de nós, do quão pujante está essa estrutura econômica, já demonstrada em números. Então, isso é uma grande vitória para o município. Santa Helena é uma cidade, vamos dizer assim, que tem um potencial forte, né? Tem grandes investidores, tem grandes empresários. Sem dúvida. Pessoas que acreditam, que gostam, que vivem a cidade. E eu tenho uma informação para trazer. Eu não sei se eu já falei isso em entrevista ou não. Olha aí, gente, ó. Informação inédita aí no Papo Ligeiro. Aquele PIB o PIB do agronegócio, que saiu há algumas semanas atrás, do IBGE, colocando as 100 maiores cidades do PIB econômico, do agronegócio. Santa Helena estava em 73º, na colocação de número 73. 73. E quando, assim como tudo que eu faço, eu comecei a analisar, eu gosto de entender o porquê, como, o que está acontecendo ali. E eu pedi para a equipe nossa de estatística esmiuçar aqueles dados. E a primeira constatação que eu fiz, na primeira vez que eu vi, é que aqueles números, eles traduziam cidades de grande extensão territorial. Como é o caso, por exemplo, de Rio Verde, das cidades do Mato Grosso, que figuram lá entre os primeiros. E eu pedi que eles cruzassem os dados e trouxessem ali para nós vermos o PIB por quilômetro quadrado. Proporcional. Santa Helena tem praticamente 1/10 do tamanho da área de extensão de Rio Verde. Por exemplo, natural que ela tivesse menor. Só que lógico. quando nós dividimos o PIB por quilômetro quadrado, Santa Helena foi para 6º lugar do Brasil em produção de riqueza do agronegócio. Isso demonstra a relevância,
a tecnicidade que ali é implantada e toda a riqueza que é gerada. E isso, pode cruzar, depois eu te passo. Isso não. Realmente é uma coisa muito importante, porque nós tendemos a sempre acreditar que lá fora as coisas são melhores, que nos outros lugares estão, mas realmente nós estamos vivendo um bom momento. A economia aponta isso na nossa cidade. Você acha que o Brasil está caminhando agora, essa reforma tributária, isso aí vai ajudar os municípios ou vai deixar os municípios meio na mão do governo? O Guedes falava uma coisa, mais Brasil e menos Brasília. Parece que agora está ao contrário, mais Brasília e menos Brasil. Análise cirúrgica. Nós teremos aí, em poucas palavras, nós teremos uma medida que vai resolver o problema da União, do governo federal. Então, nós pertencemos à União. E nesse aspecto isso é positivo. O Brasil ele vai ter mais dinheiro. Só que quem está subsidiando? Aí que tá, não se cria dinheiro do nada. Então, ele vem às custas do suor do povo brasileiro. Então, nós teremos uma nação rica, mais rica economicamente falando, mas nós teremos uma população que vai ter que trabalhar mais para produzir essa riqueza, mais dias por ano para entregar esse recurso para a União. Agora, quando nós temos o retorno do benefício daquele dinheiro que é colocado, vale a pena. Só que hoje nós enxergamos um Brasil que ainda está caminhando no sentido de buscar, de apresentar para a população esses resultados. Então, eu acredito que poderíamos ter pontos melhores. Aliás, eu acredito que foi péssima, sendo bem franco, essa reforma administrativa. Administrativa não, tributária. Obrigado. Tributária. Porque ela tira toda a autonomia. Administrativa é o que nós precisávamos. Toda a autonomia do Estado, toda a autonomia dos municípios, e eu disse isso diversas vezes nas reuniões com os prefeitos, nas reuniões no estado de Goiás e até mesmo em reuniões em Brasília com prefeitos de outras localidades. Nós fizemos uma paralisação estadual das prefeituras, acho que todos acompanharam, justamente para mostrarmos isso. Só que o interessante é que apontaram todos esses esforços apenas para a questão do FPM. E, na verdade, não era isso que nós estávamos dizendo. Nós estávamos dizendo que os municípios terão uma complexidade administrativa devido ao mecanismo de distribuição desse dinheiro. Então, vão existir muitos recursos, só que essa distribuição ela passará a ser distribuída por um conselho que ninguém sabe como será formado, por quem, quais serão as diretrizes, critérios, etc. Se for oposição, pode ser que dificulte, se for posição... Isso aí, infelizmente, é o que acaba parecendo. João, a gente vê o brilho nos seus olhos quando fala de Santa Helena, quando fala de saúde, quando fala de educação. Não é nem o político, João Alberto, é o ser humano, João Alberto. Né? O que você acha que mudou em você do dia que você entrou na prefeitura, em 2017, e do João Alberto de hoje? Eu entrei na prefeitura como uma pessoa que tinha muita vontade de fazer acontecer, de transformar. Eu via determinadas questões e acreditava que eu poderia ali ter um papel transformador. Entretanto, todos esses obstáculos pelos quais nós passamos, todas as críticas de oposição, tudo aquilo que nós passamos, e nós pegamos uma oposição extremamente organizada lá no município. E tudo isso fez com que eu tivesse a necessidade de transformação muito rápida. Eu tinha que tentar antever cada passo, cada ação daquelas pessoas que queriam desconstruir aquilo que nós estávamos tentando construir.
O quanto pior, melhor? Sim, É a política do quanto pior, melhor. esse é o ruim, né? Porque se existisse uma boa proposta, nós estaríamos apoiando e batendo palmas. Mas, enfim, isso fez com que eu tivesse que me debruçar aprofundadamente em assuntos muito técnicos e específicos de outras áreas, como, por exemplo, do segmento jurídico, da parte econômica, da parte educacional, da parte pedagógica. Enfim, hoje eu sinto que a gente sai daqui uns dias da prefeitura um pouco mais Maduro? entendido da complexidade que é uma administração e principalmente de todas as dificuldades. E vou além um pouquinho. A medicina me fez entender bem o caráter das pessoas, entender as razões, o porquê das pessoas fazerem algumas coisas. Mas a política, ela acaba te trazendo uma percepção tão mais aprofundada, porque quando envolve poder, quando se envolve recursos, então você realmente começa a entender as pessoas, entender o cidadão, quando envolve a pauta, quando envolve demandas, quando envolve todas essas naturezas, então a gente acaba entendendo um pouco mais aprofundadamente o que é o ser humano, as suas fraquezas, as suas forças. João, e isso nos coloca, só para concluir, isso nos coloca um pouquinho em uma situação de anestesia hoje. Por exemplo, tem alguém fazendo uma crítica assim assado, a gente acaba recebendo aquilo de uma forma tão natural, que a gente entende que aquela pessoa realmente ela engrossa tem, o couro, ela engrossa, porque ela tem que fazer aquilo, porque é realmente a única coisa que ela sabe fazer. Porque, por exemplo, eu ficaria muito feliz se ao invés de críticas, desde o primeiro momento, mesmo quando nós tínhamos lá o Brasil crescendo 0% ao ano, mesmo quando a gente tinha uma pandemia, mesmo com todas as adversidades, hora alguma eu tive sugestões, eu tive pessoas que bateram na porta do gabinete, ou me ligaram, ou mandaram um zap. João, vamos fazer isso aqui, eu tenho uma sugestão de um projeto, o que você acha de fazer isso diferente? Então, eu acho que essa atitude das pessoas de quererem apenas ocupar um lugar sem a capacidade, principalmente, tentar trazer uma pessoa que está numa posição para baixo, apenas com o discurso do quanto pior, melhor, e tudo mais, isso aí é o que demonstra um pouco do que é o ser humano em linhas gerais. João, mas assim, para a gente encerrar, quando você vê que a sua gestão e da sua equipe está atuando lá na casa daquela senhorinha que mora lá na vila e que precisa de um posto de saúde, precisa de um medicamento, e ela está sendo atendida, vale a pena, não vale todo esse desgaste? Sem dúvida, vale a pena. É o que vale a pena. Né? Traz a sensação de dever cumprido. E sem vaidade. Sem vaidade. Daqui uns dias, o nosso mandato termina e eu vou retornar às minhas atividades como médico, que sou, e como eu disse lá no começo da entrevista, por vocação, gosto do que faço e vou seguir minha vida também. E claro, isso é importante. Em todos os lugares de Santa Helena, do estado de Goiás, eu entro com a cabeça erguida. E assim, isso é muito bom. Nós haveremos de continuar o fazendo também, independente de onde estivermos, mas acho que valeu e muito, e está valendo a experiência. Mas, para a gente encerrar a entrevista, né, eu quero reforçar aqui que a gente conversou com várias pessoas, a Tainara esteve comigo lá, e a maioria das pessoas elogiou a sua gestão, a forma como você trata, até a forma como eu te liguei, você me atendeu, me respondeu, em todo momento você foi, né, super educado, então eu te agradeço a estar aqui no Papo Ligeiro e gostaria de te fazer uma última pergunta. Você gosta de carne assada? Opa! Vamos te presentear com a faca do nosso patrocinador Master, Grupo Prado. Eu não vou mostrar na câmera porque nunca aparece. Vai aparecer?
Aqui, ó. Bom, eu agradeço muito, parece que acertou. Obrigado ao Grupo Prado, obrigado ao Papo Ligeiro, obrigado a toda a equipe, obrigado, Nilcinho. E eu coleciono facas também, então Ué, então beleza, ué. Muito obrigado mesmo. E eu queria aproveitar a oportunidade de chamar seu pai para vir aqui bater um bate-papo com a gente. Seria uma honra receber ele aqui, você entendeu? Ele tem uma visão de Brasil muito grande, tenho certeza disso. E se você puder transmitir o recado para ele, Certamente, na data oportuna, ele estará aqui com toda a combinado. equipe. Pessoal, esse foi mais um Papo Ligeiro. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Fui!